A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma EBD, estudando de maneira especial a nossa declaração doutrinária. Hoje iremos dar continuidade à segunda doutrina batista. Já vimos uma definição de Deus, hoje iremos ver sobre Trindade e Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo será o tema das nossas duas próximas lições. Mas a primeira pergunta que nós fazemos antes de entrarmos na declaração doutrinária propriamente dita e comentá-la é o que é Trindade. Perceba que o nome aqui, que Trindade, que ela é formado por duas palavras, três e unidade. Então, a ideia de Trindade é que Deus é um só em três pessoas, ou triunidade. Três em uma só, três pessoas em um só Deus. E quando nós falamos de pessoas, nós não estamos falando de limitação, de físico, de corpo, mas estamos falando de alguém que tem a capacidade de pensar, de sentir, de ter vontade e ter direção própria. Então, isso é uma pessoa, independente dela ter corpo ou não. Então, Deus é um em essência. Em outras palavras, Deus, ele é um naquilo que caracteriza Deus. Por exemplo, nos seus atributos. Ele é um só. Não há características distintas em Deus. E Deus como Pai, nós iremos falar daqui a pouco. Mas vamos entrar na nossa primeira parte, que é Trindade, e o que é a nossa declaração. Quando falamos nossa, estamos falando da Convenção Batista Brasileira. O que nós, como batistas brasileiros, como denominação, pensamos sobre Trindade e Deus como Pai. Trindade. Como já falamos aqui, Trindade é um único Deus em três pessoas. E vejamos o que a nossa declaração doutrinária fala sobre isto, ou sobre isso. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Foi o que nós falamos um pouco em nossa introdução. O primeiro ponto dessa declaração é que Deus é um só. Deus é um só. E aí nós vemos esta característica de Deus ser um só em Romanos 3:9, 3:30. É claro que essa doutrina da unicidade de Deus, ela está espalhada por toda a Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio 6:4, né, onde nós temos ali uma declaração, onde diz que o Senhor é o nosso único Yahvé, nosso único Senhor. E aí vai depender um pouco da tradução, já que a palavra ali, o tetragrama sagrado, ele o sentido dele se perdeu com o tempo. Pois bem, Deus é um só. Vejo que existe um só Deus, que pela fé justifica os circuncisos, os judeus, e os circuncisos, os não-judeus. A ideia básica é essa. Então, é um só Deus, um Deus único. Só para curiosidade, eu citei agora há pouco Deuteronômio 6:4, a palavra utilizada ali para um só Deus ali no texto que eu citei, ele é a mesma palavra para falar do casamento, né? E os dois serão uma só carne. Então, parece que a ideia é de unidade, já deixando sugerido ali de que esse Deus único, ele é formado por mais de uma pessoa. Então, a primeira coisa que precisamos saber sobre
a Trindade é que ele é um. Mas ele é somente um? Ele é um só Deus? É um só Deus. Porém, é um só Deus em três pessoas distintas, três pessoas diferentes. Dentro desse ser único, que é Deus, nós temos três personalidades. E nós percebemos isto, por exemplo, um dos textos, Mateus 28, 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nós podemos ver isto em 2 aos Coríntios 13, naquela bênção apostólica que eu, como pastor, no fim do culto, geralmente dou. Quando vai dizer, né, na bênção apostólica, ele vai nos colocar, quando iremos dizer que a comunhão, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, né? Vai nessa bênção apostólica lá. Agora me deu um branco aqui agora, né? Os irmãos sabem que eu cito constantemente, né? Que vai mostrar as três pessoas ali, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Nós percebemos aí que ali nós temos as três pessoas da Trindade formando um só Deus nessa bênção apostólica. Deus é um só, em três pessoas distintas porque elas são pessoas diferentes, com suas funções diferentes. Daqui a pouco queremos falar um pouco sobre isto. Mas a terceira característica que nós vemos em Deus, nós podemos encontrar no próximo slide, que nos mostra que cada pessoa é plenamente Deus. Há um Deus em três pessoas, porém, cada pessoa que forma esta trindade, cada uma delas, elas também são plenamente Deus. O Pai é totalmente Deus, como vemos aqui, por exemplo, aqui, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O texto aqui está errado, mas esse texto aqui mostra que há um só Deus e Pai de todos, né? A citação aqui não é esta. Pois bem, continuando aqui, o Pai é totalmente Deus, o Filho também é totalmente Deus. Colossenses 2:9, falando da pessoa do Filho, diz assim: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai, totalmente Deus, talvez enquanto se refere ao Pai, é a parte mais clara, porque desde o Antigo Testamento claramente revela que o Pai é Deus, mas o Novo Testamento ele já vai dizer claramente aquilo que no Antigo Testamento está sugerido. Lá em Isaías, 9:6, quando vai falar do Messias prometido, do Cristo prometido, vai dizer que ele é Deus conosco, né? Que ele é um único Deus, né? É o Deus poderoso. Então já está sugerido lá, mas o Novo Testamento vai ser mais claro ainda. Por exemplo, aqui o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo, habita em Cristo a totalidade desta divindade. E nós temos Tomé, no capítulo 20 de João, porque ele não estava acreditando na ressurreição de Cristo, ele não estava crendo na ressurreição de Cristo, e quando ele vê Cristo, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele usa dois títulos, um título que o Novo Testamento usa especialmente para Jesus, vai dizer que ele é o único Senhor, mas veja que quando diz que ele é o único Senhor, exclui que Deus, o Pai, é Senhor, exclui que o Espírito Santo é o Senhor? Não exclui, mas apenas é uma ênfase. Da mesma maneira, quando o Novo Testamento, a Bíblia diz que o Deus Pai é o único Deus, também não exclui que Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Apenas é questão de ênfase. E aqui
está nos mostrando que Cristo é Deus. E o terceiro ponto aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo também é totalmente Deus. Nós encontramos esse relato em Atos, diante de Ananias e Safira, quando eles estão tentando enganar os apóstolos. Pedro vai dizer de que eles não enganaram a homens, mas a Deus. Mas anteriormente ele falou, não mentistes, mentistes ao Espírito Santo, né? Porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. E aí ele vai trocar, ele vai repetir isto, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Olha, não mentistes aos homens, mas a Deus, uma referência de que o Espírito Santo também é Deus. Então nós temos aí, cada pessoa, elas são identificadas como sendo completamente Deus. Nós temos um só Deus, mas nós temos elas juntas, né, 3 pessoas, e cada pessoa dessa sendo plenamente Deus, formando um só Deus. Continuando aqui, mas também, apesar dessas pessoas serem um só Deus, elas têm funções diferentes, distintas dentro da Trindade. Por exemplo, quando falamos de criação, o Pai ordenou, o Pai falou, o Filho executou e o Espírito Santo estava ativo nessa criação. Quando falamos de redenção, o Pai planejou, enviou o Filho obedeceu, o Filho veio, foi enviado, obedeceu, morreu por nós, e o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera em nós a nova vida em Cristo, ele nos santifica, então e também nos capacita com dons. Então você percebe que há funções diferentes. E aí nós, de maneira resumida, simples, nós estamos aqui mostrando um pouco que é a Trindade. Mas nós temos aqui uma ilustração comum no cristianismo. Toda ilustração, todo exemplo, ele é imperfeito, não tem como, porque a Trindade, nós cremos porque ela é uma revelação bíblica, mas ela vai além de nossa compreensão. Mas o que nós vemos aqui, por exemplo, nós temos aqui Deus é Pai, Deus é Espírito Santo e Deus é Filho. Mas o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Pai. E o Filho também não é o Espírito Santo. São pessoas diferentes. Cada um é plenamente Deus, mas não formam 3 deuses, é um único Deus. Então essa, de maneira resumida, é a doutrina da Trindade. E a importância de nós conhecermos esta doutrina é para que nós possamos ter uma adoração correta do nosso Deus. Sabe? Adorarmos realmente Deus. Não compreender esta doutrina, ou não compreender, não saber quem é Deus, podemos estar não adorando o verdadeiro Deus. Ou nós podemos estar clamando a um ídolo e não a Deus. Então, a importância de nós conhecermos, pelo menos, o que a Bíblia revela sobre Deus. Mas, além de saber sobre Trindade, nós também precisamos conhecer uma outra parte da nossa declaração doutrinária, a qual vai dizer que revela Deus como Pai. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Quando a declaração doutrinária ela vai falar Deus como Pai, ela vai primeiro mostrar que Deus ele é Pai de alguma maneira de toda a humanidade, né? Ou melhor aqui, ela diz manifesta disposição paternal, ou seja, ele age como Pai de todos os homens. Mas em que sentido? No sentido de Criador. Como Criador, ele age paternalmente, né? Atos 17, 26 e 36 diz que nele nós somos geração de Deus. Toda a humanidade é geração de Deus, porque ele é o nosso Criador. Então, no sentido de Criador, ele age como disposição paternal. E também
ele age com disposição paternal no sentido de cuidado providencial. A chuva e o sol nascem sobre todos os homens. Então, neste sentido, Deus ele tem uma disposição paternal para com todos os homens. De alguma maneira, ele age como pai com todos os homens. Porém, de maneira especial, ele é pai de Israel. Aqui diz aqui, ó, historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Em que sentido isso? Nós percebemos que Deus ele tem essa característica de pai para o povo de Israel, porque Deus ele criou, elegeu e sustentou, elegeu e sustenta esta nação. Aqui tem um texto aqui que mostra como isso, porém, nós precisamos entender que essa relação filial de Israel havia de alguma maneira uma condição, né? Ela deveria se comportar como um povo de Deus. É por isso que Paulo, no capítulo 9 a 11 de Romanos, ele vai dizer para nós de que nem todos que são fisicamente de Israel, eles são Israel de fato, mas aqueles que são eleitos segundo a graça. Por quê? Porque estes irão se comportar se comportar com fé. Por quê? Porque aqueles que buscaram justificação, buscaram ser salvos pela lei, buscaram ser declarados justos pela lei, esses se perderam. Mas, junto com aqueles que não são israelitas, exerceram fé em Cristo Jesus, esses fazem parte dos eleitos de Deus. Então, há um Israel dentro de Israel. Então, como nação, Deus ele criou esta nação. Deus é o Pai, como aquele que criou esta nação, aquele que elegeu esta nação, como aquela que iria por meio de quem viria o Cristo. Deus sustenta esta nação até hoje, mas ao mesmo tempo, dentro desta nação, há aqueles que são eleitos para serem salvos em Cristo Jesus. Isso é importante porque nós iremos fazer aqui um terceiro ponto de Deus como Pai. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é outro ponto do texto aqui. Ele é o Senhor Jesus Cristo, mas ele é Senhor, ele é Pai de uma maneira única, especial, né? Cristo, ele é o único Filho de Deus no sentido real da palavra. Né? Só ele realmente é Deus. Que diz aqui Mateus 3,17. Eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus é o filho único, né? O grego monogonês, que é a ideia de único, singular. Ele é o filho singular de Deus. Ele é aquele que tem realmente a natureza divina. Então, somente ele é o filho único de Deus no sentido especial. Mas também todos os crentes, todos aqueles que creram realmente em Jesus, que receberam Cristo como Salvador, estes são filhos de Deus. Aqui é o que diz a declaração doutrinária. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo, aqueles que aceitam Jesus Cristo, né? São salvos, né? Porque não dá para colocar toda a declaração aqui. Dele, né? O Pai, recebendo proteção e disciplina, né? Ou seja, todos que creram em Cristo para serem salvos, o Pai também os protege e os disciplina. Nós podemos ver isso aqui, por exemplo, em João 1,12, que diz que todos aqueles quantos receberam tornaram-se filhos de Deus. Eu falei agora há pouco dos eleitos em Israel, os eleitos pela fé. Então nós temos os eleitos em Israel e pessoas de todas as nações que receberam Cristo como Salvador são filhos de Deus. Então, nesta maneira aqui, da maneira total, não importa a nação, por mais que Israel exerceu uma função especial, né? Deus tem pessoas que vão ser salvas dentro de Israel e pessoas que vão ser salvas de todas as nações. Este grupo
formado de pessoas de todas as nações. Estes é que são os filhos de Deus pela fé, os que são adotados. Então, de maneira especial, somente estes são filhos de Deus, porque são filhos redentivos, irão herdar o novo céu e nova terra. Então, esses são os filhos de maneira especial. Só que o que Deus faz com estes filhos? Quando eles estão sendo rebeldes, desobedientes. Hebreus 12, 6 a 11 vai dizer que Deus disciplina os seus filhos. Então, por quê? Ele vai dizer que não disciplina os bastardos, mas disciplina os filhos. Então, quando o filho de Deus está em desobediência, por amor a ele como um pai, ele disciplina para que este filho volte à correção. Pois bem, meus filhos, meus amados, vimos aqui na lição de hoje duas coisas. Primeiro, de maneira resumida e simples, sobre Trindade. A Trindade é um Deus único, né? Então, só é um único Deus em essência, em outras palavras, um único Deus, só tem um único Deus que tem essas características do ser de Deus. Não há outro Deus fora este, né? Então, quando você pensa em Deus, você deve pensar, quando pensa em Deus, naquilo que caracteriza Deus, só temos um. Agora, dentro deste Deus, essa é uma linguagem perfeita, dentro desse Deus, nós temos três pessoas ou três personalidades. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Esses, eles têm funções distintas, funções diferentes. Como o Pai, ele ordena a criação, ele fala para a criação. O Filho, ele executa a criação. O Espírito Santo está ativo. Quando falamos de redenção, o Pai enviou o seu Filho, ordenou o seu Filho morrer por nós. O Filho morre por nós. O Espírito Santo nos trabalha em nosso coração para sermos novas criaturas. O Espírito Santo nos sustenta em santificação e ele trabalha em nós para permanecermos firmes, né? A mesma coisa em relação aos dons, Efésios 4 vai falar sobre isso. Também ali está manifesta a Trindade de Deus em 2 Coríntios 12. E por fim, nós vimos também Deus como Pai. Pai como Criador de todas as pessoas, Pai da nação de Israel e Pai de Jesus Cristo como único e Pai daqueles que creem de maneira especial, porque estes irão herdar o novo céu e nova terra. Coloque sua vida diante de Deus. Adore ao Deus como ele se revela nas Escrituras Sagradas. É essa a vontade de Deus. E este é o objetivo desta lição. Que você compreenda, cresça, reavive o seu conceito de Deus e você o adore, assim como ele se revela nas Escrituras. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.